Você que tem em sua casa, seja aqui em Santana do Araguaia, no estado do Pará, no Brasil e nas nações. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Quem for encontrando, vai deixando o like, vai deixando o seu joinha, para a gente saber que você está participando também. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. É um versículo muito conhecido, porém é muito profundo e muito vem a calhar nos dias de hoje. Amém? Vamos ler então. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, de muita crise econômica, crise política, a gente precisa estar mais do que fundamentado na palavra de Deus. O temor do Senhor é o respeito que nós temos pela palavra e pelos ensinamentos do nosso Pai. Os ensinamentos de Deus trazem refrigério para a nossa alma. Os mandamentos de Deus, eles foram escritos para nos orientar, para nos conduzir. É um manual para a nossa sobrevivência aqui na terra, para que nós possamos alcançar a vida eterna, para que nós possamos alcançar os céus. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos refugiar na palavra de Deus. Precisamos ler, meditar todos os dias. Os ensinamentos que têm aqui foram feitos para nós, para a nossa sobrevivência, para que nós possamos glorificar o nome de Deus e ver Deus na nossa vida. Se você está passando por dificuldade, eu não sei como está a sua vida, mas medita na palavra de Deus. Eu não sei o seu credo, de repente você que está assistindo é ateu, agnóstico, é um espírita, mas pode ter certeza que se você assistir esse vídeo, você não vai sair da mesma forma. Eu tenho certeza. Os dias são difíceis para todos nós, mas nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nos guia, nos alimenta, nos fortifica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesses dias nós temos pensado, temos meditado nas nossas vidas. Quem diria, o homem cria armas nucleares, mas até agora não achou a cura para um vírus. Nós somos frágeis, nós não somos ninguém se não for pela graça do nosso Deus. Então nesse momento, aí na sua casa, no ambiente de fé, na atmosfera que nós estamos aqui, que vá também para a sua casa, que você sinta a presença do Espírito Santo com você. Ele é o autor da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Foi Deus quem escreveu cada palavra, usando pessoas, políticos, usando pescadores, mas o princípio veio sempre do céu. Então nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai, e pedir a direção desse culto para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós temos a chance de aprender um pouco mais com o Senhor. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor, meu Deus. Nós não somos ninguém, meu Pai, se não for a Tua misericórdia sobre nós, meu Pai. Então, nesse momento, todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, derrama a Sua presença. Promova, meu Pai, o mover na casa de todos que estão assistindo, meu Pai, daqueles que pararam para te ouvir, meu Pai, que a sua palavra não volte vazia. Nós sabemos que ela não vai voltar vazia, porque nós sabemos que a semente é germinada, a semente plantada é germinada e cresce e vai dar bons frutos. Nós pedimos, meu Deus, para que o Senhor venha continuar nos ensinando. Ministra a sua palavra no nosso coração, nos confronta mesmo, Senhor. Precisamos ser confrontados. Precisamos, meu Deus, que o Senhor aponte, meu Deus, onde é que nós estamos errando, onde é que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer, meu Pai, para te agradar, para seguir os seus mandamentos, para sermos, meu Deus, prudentes e não insensatos. Nós não queremos, meu Deus, chegar no dia do juízo, meu Pai, e sermos reprovados. Não, a gente quer ser aprovado pelo Senhor. Nós acreditamos que o seu caminho, os seus ensinamentos, eles vão nos conduzir até a vida eterna. Nós aceitamos o Senhor todos os dias nas nossas atitudes e que o seu Espírito Santo venha nos incomodar para que nós jamais rejeitemos o Senhor diante dos homens,
através daquilo que falamos, através daquilo que pensamos, através daquilo que nós fazemos. Espírito Santo de Deus, paire sobre a vida de cada um. Nós te pedimos que a tua presença se manifeste no meio de nós, que o seu fogo poderoso, meu Pai, venha queimar, meu Pai, nos conduzir. Mesmo que muitas vezes, meu Pai, nós passemos por dores, mesmo que muitas vezes nós não entendamos o caminho, continua, meu Pai, derramando a sua misericórdia sobre nós. Leva a gente para onde for preciso, meu Pai. Leva a gente para os caminhos que for necessário, para que nós sejamos quebrados e reconstituídos, meu Deus, por aquilo que o Senhor pensa, e que nosso coração venha pensar conforme o seu coração, e os nossos olhos venham ver conforme os seus olhos veem. Precisamos mais do Senhor, Pai. Precisamos aprender muito mais. Então, nesse momento, declaramos que nós estamos com as nossas xícaras vazias para receber o azeite que vem do Senhor, o azeite que vai vir da sua palavra. Nós te louvamos pela vida do nosso pastor, que o Senhor tem dado direção para ele nas palavras que ele tem trazido a nós. Continua abençoando o nosso pastor, continua abençoando a família do nosso pastor, e todo lugar que ele colocar a planta dos pés, e todo lugar que vê esse culto que está sendo feito aqui, que haja transformação, que haja vidas salvas, para a glória do seu santo nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Tu és o Deus nessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, declare comigo: ninguém é como o nosso Deus. Diga ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Diga a Ele: Tu és o Deus dessa terra. Ele é o Rei. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Declare isso pro Senhor. Tu és, Ele é a luz. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Erga as suas mãos e diga isso pro Senhor: ninguém é como o nosso Deus. Diga bem forte: ninguém é como o nosso Deus. Começa a profetizar sobre a nossa nação. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
declaramos, Pai. Nós declaramos que grandes coisas vão acontecer, Pai. Aqui em Santana, no Pará, no Brasil e nas nações. O Teu Espírito, o Teu azeite continua a derramar. Começou lá atrás, no dia de Pentecoste, e continua até hoje a derramar sobre os Seus filhos. E nós Te louvamos, meu Deus, porque acreditamos na condução do Senhor nas nossas vidas. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja sobre todos vocês nessa noite. Mais um culto online de quarta-feira, em que nós estamos juntos, em que nós vamos meditar na palavra e que nós vamos nos alimentar dela, né? E essa quarta-feira, olha, eu fiquei um bom tempo meditando em relação a que eu iria trazer hoje para os irmãos. E eu digo para vocês que eu não meditei um pouco, meditei muito em oração, sempre com aquela preocupação de trazer algo que realmente possa vir de encontro, que realmente seja aquilo que Deus queira passar para todos nós. E hoje, a palavra que eu venho trazer para vocês, e que o Senhor me mandou falar um pouquinho sobre isso, é sobre ansiedade. Está na Bíblia, e muito. E ela ensina muitas coisas para nós em relação a esse assunto. Abra comigo lá em Lucas capítulo 12, versículo 22. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Nós vamos meditar em uma palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom, né, nós sermos instruídos por Ele. E disse aos seus discípulos, Lucas 12, 22: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais que o vestido. Considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andais inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis precisar delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. Nós vamos hoje tratar, irmãos, de um assunto mais atual do que nunca. Eu sei que nos dias de hoje, e devido a tanto tempo em que nós estamos num regime de quarentena, muitos estão apavorados, e eu não estou me referindo às pessoas que não têm fé em Deus, não. Eu estou me referindo às pessoas cristãs, às pessoas que têm Deus. Muitas dessas pessoas andam desesperadas, andam ansiosas, não sabem como é que vai ser daqui para frente, se perguntam quando tudo isso vai acabar. Mas na realidade, quando a gente trata desse assunto, isso com certeza é algo que domina a humanidade muito antes
do surgimento desse vírus. A ansiedade é muito mais do que o mal do século. Ela se perpetua, ela tem praticamente, irmãos, eu já trabalhei em farmácia e eu digo para você uma coisa: a quantidade de pessoas e a quantidade de vendas de psicotrópicos é algo assustador, mesmo sendo algo controlado. É muita venda que se tem desse medicamento. E a ansiedade, irmãos, eu gostaria de começar tratando desse assunto, porque ela se faz presente principalmente por causa da nossa vida que nós temos hoje. E aí nós podemos nos perguntar, por que de um modo geral as pessoas estão tão ansiosas pela sua vida? Porque de uma maneira geral, hoje, nós de repente estamos buscando coisas que não éramos para estarmos buscando. Porque fomos doutrinados a buscarmos e a sempre estarmos insistentemente querendo as coisas e numa velocidade muito grande. Porque eu te digo uma coisa, uma pessoa que, por exemplo, mora no campo e ela planta, se alimenta daquilo que ela planta, você já se perguntou se essa pessoa sofre de ansiedade? E qual é a resposta que ela vai te dar? Eu estava olhando no dicionário, irmãos, o significado da palavra ansiedade, e diz assim, preocupação intensa, excessiva e persistente, medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Claro, a pessoa se contrai e obviamente ela fica cansada. Só que eu cheguei a uma conclusão quando eu peguei várias definições de ansiedade. E a que mais se aproxima seria essa: o ansioso sempre antecipa uma situação que na prática nunca pode ocorrer. A pessoa ansiosa, ela cria na mente dela possíveis situações do futuro e através disso ela fantasia na cabeça dela essas situações ocorrendo, sendo no qual isso pode nunca ocorrer. Mas ela passa a alimentar essa possibilidade dentro da sua mente. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode estar bem empregada e ela tem as suas contas para pagar. Mas o ansioso, ele começa a pensar em coisas que talvez nem vão ocorrer. Ele começa a imaginar, não, e se eu perder meu emprego? E se me cortarem a luz, se me cortarem a água, enfim. Ele começa a criar uma situação imaginária, ao qual muitas vezes isso está muito longe de acontecer. E a própria raiz da palavra, ânsia, isso é, expectativa que as coisas se resolvam, tem sido a desgraça de muitos cristãos. E a palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa em relação a esse tipo de assunto. Quando Jesus pregava para os judeus, os seus estavam próximos a ele e eles tinham essa preocupação em relação às suas vidas. Eles queriam saber da boca do Messias, do Messias, se eles deveriam pensar em relação a essas coisas cotidianas do dia a dia. E a primeira questão que Jesus fala é: portanto vos digo, versículo 22, não estejais apreensivos, isso é, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis,
nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Agora abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o apóstolo Pedro, ele fala para o povo pôr as suas ansiedades nele. Veja bem, lançando sobre ele. O que seria lançar sobre Jesus as nossas ansiedades? Veja que os nossos pecados foram lançados por Cristo. Cristo carregou os nossos pecados. A palavra, ela nos indica que as nossas ansiedades e preocupações têm que ser lançadas nele. Mas existe um entendimento errado sobre esse versículo. A questão, o versículo, ele não se refere totalmente ao fato de eu estar preocupado em alguma coisa e simplesmente dizer para Deus: olha Deus, eu estou preocupado contigo e a partir de agora eu peço para o Senhor resolver isso. Mas não é bem essa a interpretação do versículo. Quando Pedro se refere a lançar sobre ele as vossas ansiedades, significa dizer que nós temos que tirar essa ansiedade de nós e lançarmos ela ao pé do Senhor. Isso é, tendo a confiança de que Deus tem cuidado da nossa vida e tendo a confiança que nós estamos cumprindo um desígnio dele. É nós termos a consciência que qualquer fase da nossa vida se refere a um cumprimento que nós temos que, naquele exato momento, estar passando, e não duvidar de que, de alguma forma, as coisas saíram do controle de Deus. O versículo 6 explica bem o versículo 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso é, muitas vezes, nós não conseguimos lançar as nossas ansiedades para Deus, porque nós não nos humilhamos diante da sua potente mão. E o fato de nós sabermos disso, o fato de muitos de nós saberem disso, acaba gerando aquela fé que é uma fé desconfiada. É como se você fosse a um tribunal e nesse tribunal, mesmo que você fosse se defender, você soubesse que você iria perder a causa, porque você sabe que você deixou alguma coisa pendente. E é da mesma forma. Muitos cristãos deixam coisas pendentes antes de realmente pedirem algo para Deus. E realmente isso é verdade. Muitas vezes a pessoa ora, eu sei que Deus não vai me conceder, porque da minha parte, isso aqui eu não estou fazendo. Agora, lançar as ansiedades diante de Deus não é apenas lançar nossas preocupações. É nós realmente nos humilharmos e estarmos debaixo da sua potente mão. Isso é, nos sujeitarmos ao Senhor. Nos sujeitarmos à condição que Ele tem nos posto. Acreditarmos que Ele está no controle de todas as coisas. Veja que, se nós voltarmos lá para Lucas 12, o Senhor Jesus continua explanando o assunto, dizendo: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. O que Jesus quer dizer com isso? Vamos pegar uma coisa bem prática para os nossos dias de hoje. Tem gente preocupado, mas pastor, e como é que eu vou pagar a prestação do carro? A vida vale mais que o carro.
Pastor, como é que eu vou fazer o rancho, o supermercado em casa? A vida vale mais do que os alimentos do supermercado. Qualquer mantimento que possa nos manter vale menos do que a vida. E Deus sabe disso. Deus sabe o quanto a nossa vida vale muito mais. Aliás, nós vamos prosseguir nessas palavras de Jesus e nós vamos ver que, além da nossa vida, a vida dos animais e até mesmo a vida dos vegetais valem mais para Deus do que qualquer outra coisa. Olha a continuação. Esse versículo é muito interessante. Versículo 24 de Lucas 12. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto valeis vós do que as aves? Jesus manda nós prestarmos atenção nos corvos. E como eu já tenho dito insistentemente aqui, nada que está na palavra de Deus é por acaso. Se Deus mandou nós observarmos os corvos, é porque não está por acaso ali. Há uma lição a ser tirada. E meditando nessa palavra, a primeira coisa que a gente observa, Jesus manda, em primeiro lugar, nós observarmos um animal que na cultura dos filhos de Israel, e veja que ele estava falando para os filhos de Israel, para os judeus, era considerado um animal impuro. O corvo era considerado um animal impuro. Não que por questão de você ser uma pessoa condenável, por causa do corvo, ou você tocar, não, por questões que Deus fez uma lista de animais que eram consideradas impuros, porque esses animais continham vários problemas para a saúde daqueles que se aventurassem, ou a digeri-los, ou a comê-los, enfim. Essa lista também não está aí por acaso. Quem sabe outro dia a gente conversa sobre esse assunto. Mas a questão hoje é, o corvo para os judeus era considerado um animal impuro, e Deus manda observar esse animal impuro. Em outras palavras, Deus diz, olha, se até um animal impuro Deus trata e cuida, Deus não vai cuidar do seu povo ao qual Cristo está purificando? Isso lembra o sonho que Pedro teve no livro de Atos, quando ele tem um sonho e os animais impuros aparecem para ele, e o Senhor fala para Pedro, olha, não diga impuro aquilo que eu purifiquei. Na realidade, Deus estava dando uma revelação para Pedro que não existia mais povos impuros. Todo aquele que aceitava Jesus era purificado pelo sangue de Cristo. Pedro entendeu isso muito bem, batizou Cornélio e sua família depois. E ele cuida desse animal, que é considerado um animal, na cultura judaica, até mesmo desprezível, mas um animal extremamente inteligente. Eu estava observando, irmãos, uma das características dos corvos. Os corvos são animais que Deus dotou eles de uma inteligência fora do comum. Os pesquisadores dizem que dentre os animais mais inteligentes que existem estão os golfinhos, estão as baleias, as baleias, pode acreditar nisso, e os corvos. E olha só o que um corvo faz. Um corvo, ele finge muitas vezes que está escondendo o alimento em algum lugar para enganar outros corvos. Ele tem a capacidade de pegar pedras com o bico e jogar nas pessoas que se aproximam dos seus ninhos. Você sabia que um corvo, ele tem a capacidade de imitar lobos e raposas? O barulho que faz o lobo e a raposa, você sabia disso? Você sabia que muitas vezes uma pessoa vai para o meio do mato e ela escuta um barulho, pensa que é um animal selvagem, pode ser um corvo. E você sabe por que ele faz isso? Muitas vezes um corvo, quando olha uma carcaça, ele não consegue abrir a carcaça, porque a carcaça está dura, o que ele faz? Ele imita a voz
de um desses animais selvagens, para o animal se aproximar da carcaça, abrir a carcaça, comer, para depois ele tranquilamente ir lá e se alimentar. Veja que sutileza desse animal. E Deus dotou ele dessa inteligência. Ele não precisa semear, ele não precisa plantar, ele não precisa fazer nada, que Deus cuida dele. Você sabia que o corvo tem empatia? Que foi observado, os cientistas observaram nesse animal que ele tem a capacidade de ter preferidos dentro de outros corvos. E Jesus diz: olha, observai-vos. Eu estou falando isso e você pode pensar, por que o pastor está se aprofundando e falando essas coisas do corvo? Você entende agora por que eles alimentaram Elias lá no livro de 1 Reis? Agora você entende melhor a passagem? Eu também, irmãos, não estou falando coisas aqui por acaso. Em 1 Reis capítulo 17, depois que Elias lança uma palavra, e essa palavra ele declarava que haveria seca sobre Israel, ele foge da presença de todos, e durante 3 anos ele é alimentado por corvos. E eu nunca duvidei dessa palavra, mas eu sempre fiquei pensando, como que seria possível isso? Mas analisando esse animal, dá de se perceber que isso foi uma missão até fácil, né? O corvo tem essa capacidade de buscar, de fazer coisas inteligentemente, de levar alimentos, e eles sustentaram um profeta por 3 anos e meio, irmãos. 3 anos e meio. E Jesus diz: olha, se Deus cuida dele, vocês valem mais ou menos do que a vida de um corvo? Como também a viúva de Sarepta. Veja que Elias, sim, era um homem, até o momento, né? Até aquele exato momento, era um homem que tinha sua confiança em Deus. Veja que Deus aparece para Elias e diz assim: olha, a partir de agora, não são mais os corvos que vão te sustentar. Tu vai ter até a Sarepta, e quem vai te sustentar vai ser uma viúva pobre. Você não vê Elias em nenhum momento indagando como que isso vai acontecer. Ele simplesmente vai. Ele simplesmente crê, ele acredita nessa palavra, ele vai. E veja que Deus cuida dele, Deus supre as necessidades do profeta Elias. Não da nossa maneira, de uma pessoa ansiosa. Nossa, como que ele vai ser sustentado? Como que ele vai poder comprar? Não, Deus cuida da vida dele do jeito que ele quer cuidar. E da maneira que Deus sabe. Elias apenas se pôs no caminho. Se pôs na dispensação de Deus. Continuando. Versículo 25: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que vocês estão ansiosos pelas outras? Aqui é uma boa lição que Jesus deixa para nós. Se a gente não consegue, com a preocupação, resolver coisas simples, como é que nós vamos resolver as grandes? Se nós não conseguimos controlar as coisas mais simples e sutis do dia a dia, como que nós vamos querer controlar os acontecimentos da nossa vida? Eu costumo até falar isso para pais. É impossível nós controlarmos o que vai acontecer com o futuro dos filhos. Muitas vezes um pai, uma mãe é ansioso porque ele tem a ilusão do controle. Ele acha que consegue controlar toda a história da vida de um filho. Mas a realidade é que não tem como controlar. Nós não controlamos as coisas. Nem a nossa vida é controlada por nós. Muitas vezes você pode fazer um plano de alguma coisa e chegar na hora e dar tudo errado.
Tudo diferente. Quantas vezes eu já planejei fazer algo, me preparei para fazer algo, e na hora aconteceu tudo ao contrário daquilo que eu achava que iria acontecer. E Jesus fala isso para nós. E lá no versículo 27 ele diz assim: considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha a comparação que Jesus faz. Salomão, o homem mais rico do mundo, nunca conseguiu se vestir como uma planta, como uma flor. Eu não sei que lírio é, se é planta, se é erva. É uma flor? Um lírio, né? Jesus mostra a beleza do lírio e diz: olha, o lírio, isso é, Deus cobre o lírio, né, de uma beleza incomum. O lírio não é alfaiate, ele não precisa fiar, ele não precisa fazer nada, ele não precisa tecer, ele não precisa ter uma fábrica de tecidos, e mesmo assim Deus coloca aquela beleza nele, que nem mesmo Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, com todo o trabalho que Salomão tinha, isso é, de cobrar altíssimos impostos para o povo, mesmo assim ele não conseguiu se vestir da mesma beleza. Outra lição importante: veja que Salomão, com toda a sua riqueza, ele não conseguiu se comparar a uma simples flor. Ele não tinha controle de se vestir melhor que uma flor. Veja que Jesus aprofunda esse sentimento. Vai ter um ápice daqui para frente. Mas o que Jesus quer dizer para nós, ó: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. São coisas que não agradam a Deus, esse tipo de pergunta. Se Deus cuida de coisas infinitamente mais simples, como que Ele não vai cuidar de nós? Como que Ele não vai cuidar daqueles que fazem a sua vontade? A questão é que muitas pessoas se preocupam e dizem: como que isso é possível? Como que pode realmente Deus cuidar? Será que isso realmente acontece? Será que realmente Cristo cuida e não deixa faltar nada para aqueles que fazem a sua vontade? Será que o Senhor não está pregando teologia da prosperidade? Eu digo para você que não. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando do sustento de Deus sobre seus filhos, e de que nenhuma necessidade falta. São palavras de Cristo, e a palavra aqui é bem clara. Jesus está falando que supre as nossas necessidades, e se nossas necessidades são supridas, por que estaremos então ansiosos? Se nossas necessidades estão sendo supridas, então a nossa ansiedade tem uma outra raiz. É porque nós queremos coisas além das nossas necessidades. E veja que boa parte das pessoas, não estou dizendo todas, estão sofrendo desse mal. Estão ansiosas porque estão de atrás de coisas que vai além da sua necessidade, além daquilo que realmente ela necessita. Nesse caso, é necessário o quê? Um redirecionamento. É a pessoa enxergar e ver que ela está fazendo uma vida como uma vida de cachorro que corre atrás do rabo, e ele nunca consegue pegar o próprio rabo. E tem muita gente nessa situação. Tem muita gente levando a vida, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né? O cusco correndo atrás do rabo, nunca tem fim. Sempre está ansioso por coisas e coisas e coisas que vai muito além da sua necessidade. A pessoa já foi dominada por esse tipo de vida, por essa pressa de viver, por essa pressa de ter as coisas. É claro,
Eu estou dizendo, tem um grupo de pessoas que são assim. Mas tem um outro grupo de pessoas também. Tem um grupo de pessoas, irmãos, que estão ansiosas, porque não creem, porque não acompanham o versículo 30, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Tem muita gente que não crê na provisão de Deus. Tem muita gente que não crê, que confunde tudo. Confunde, como já foi muito pregado no Brasil, essa questão de estar com Deus vai enriquecer, que não tem nada a ver. Confunde isso com o cuidado de Deus. Mas é uma questão, irmãos, de raciocínio lógico. Como que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Se o próprio Deus diz que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, e o Pai Celestial? O problema muitas vezes é que nós não cremos nisso. E nós não cremos nisso porque nós não entramos na prática de viver a palavra de Deus em nossa vida. Em poucas palavras, eu quero dizer para você uma coisa. Viver a prática da palavra de Deus em nossa vida vai muito além de você obedecer mandamentos. E esse além vai de você seguir princípios da palavra. Só tem como você experimentar a palavra quando você vive ela inteiramente. Eu digo para você que provavelmente há mais de 10 anos eu vivo debaixo do sustento de Deus. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E aí você pode perguntar, como que o senhor foi curado da ansiedade? Eu tenho preocupações? Tenho. Mas eu aprendi a praticar esse conceito da palavra. Como? Me lançando sobre ela. Me lançando sobre ele as ansiedades. A partir do momento que eu lancei sobre ele as ansiedades, eu passo a viver com a certeza de que ele verdadeiramente vai suprir minhas necessidades. Então eu não vou alimentar minha mente com os conceitos que eu disse lá no início. Até coloquei aqui, o ansioso sempre antecipa uma situação que na prática pode nunca ocorrer. Se eu lancei a minha ansiedade para Deus, então eu não vou ficar matutando na minha mente como que eu vou conseguir fazer isso. Eu posso me preocupar, como toda pessoa normal se preocupa. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não me preocupo. É claro que eu me preocupo. O que corre nas minhas veias é sangue quente, não um sangue gelado. Agora, ao ponto de adoecer. Muitas pessoas, por exemplo, estão ansiosas por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas nós temos que lançar essas ansiedades diante de Deus e deixar que Deus decida as coisas e não nós. Verdadeiramente nós temos que nos proteger, como nós estamos fazendo nesses dias. Uso de máscara, procurar ficar o mais tempo possível quieto em casa, não se expor muito, evitar aglomerações. A gente aqui na igreja sempre priorizou fazer todas essas etapas dessa maneira. Está aí, está gravado, está provado, nós sempre priorizamos isso. E fazendo essa nossa parte que nos cabe, também tem a segunda parte, vamos lançar essas nossas ansiedades ao Pai. E não vamos ficar imaginando coisas que de repente pode nunca acontecer.
E o que tem acontecido em algumas casas é isso. Meu Deus, e agora? Eu acho que eu estou. E se eu pegar? Vai pegar toda a minha família e vai morrer todo mundo. Espera aí. Nós temos que lançar as ansiedades diante do Pai. Você, claro, não adianta nada você lançar e não fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte? Então lança a sua ansiedade diante de Deus. E o mínimo que você pode fazer é não ficar colocando minhoca na sua cabeça. O que você pensa durante o seu dia? Medita na palavra? Mas é agora aqui que... Acho que a pregação é agora, tá? Quantos minutos nós temos? Tá. Então vamos seguir. Agora começa a palavra, tá? Isso foi uma introdução. Porque, irmãos, olha o que diz o versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A questão é, você tem buscado o reino de Deus? Tenho, pastor, tenho buscado. Tem mesmo. Você tem buscado o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus para você? Olha o que diz esse versículo. Talvez passe batido. Na minha Bíblia diz assim, buscai antes. Em outras traduções diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu prefiro essa tradução. Eu só estou lendo essa aqui porque a letra é grande, e o pastor Cegueta consegue ler, tá? Senão não estaria conseguindo ler. Mas eu prefiro a tradução de uma Bíblia que eu tenho lá em casa, uma letra bem miudinha, né, que eu tenho que ver com lupa, mas ela diz, pelo menos ela diz isso: buscai primeiro o reino de Deus. A questão não é buscar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Você busca primeiro o reino de Deus? Você busca antes o reino de Deus, acima de todas as coisas? Como é que é o seu dia a dia? Será que muitos de nós buscam o reino de Deus por último? Primeiro faz todos os seus afazeres no dia e depois busca a Deus? Não, pastor, eu só tenho tempo para buscar a Deus às 7:30 da noite, na hora do que eu vou para o culto. Eu vou aos cultos, eu busco a Deus. Mas só que antes você fez tudo. Trabalhou, comeu, escovou os dentes. E aí depois você veio no culto. Então não buscou primeiro o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho. Qual é o problema disso? Eu aprendi, irmãos, quando eu trabalhava no meio secular, eu cheguei a trabalhar quase 12 horas por dia. Só que, irmãos, eu aprendi uma coisa: a buscar a Deus em espírito. Quando você aprende a buscar a Deus em espírito, você sempre está buscando o reino em primeiro lugar. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é orar a Deus. Não, você vai tomar banho? Toma banho orando a Deus, ora. Fica buscando Ele em espírito. Eu fazia isso. Acordava orando a Deus. Eu lembro que quando os meus filhos eles eram pequenos, a diferença de idade deles é mínima, né? Muito pequena. Eu lembro que eu tinha uma rotina, claro, isso já vai fazer 12 anos, né? Não, 14 anos. Eu tinha uma rotina que eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu preparava 2 mamadeiras, orando a Deus. Aí eu já deixava as 2 mamadeiras prontinhas ali para os meninos, ia para a parada de ônibus, orando. Ficava na parada de Deus, orando. Pegava o ônibus, ficava sentadinho
Era uma distância de 20 minutos até o local de trabalho, orando. E nesse lugar que eu trabalhava, era um lugar onde se fabricava plataformas. Num lugar de uma distância para outra, era quase 1 quilômetro. Se eu tivesse que passar uma informação de um lugar para o outro, eu tinha que caminhar quase 1 quilômetro para chegar até lá. Eu ia orando. Eu passava o dia inteiro em oração, fazendo todas as coisas. Trabalhando, resolvendo problemas, almoçando, sendo pai, sendo esposo. Então trabalho, casamento, filhos, não é desculpa para a pessoa não buscar o reino de Deus. A preguiça sim é uma desculpa. A preguiça, aliás, é inimiga. Olha, eu digo que a fé e a preguiça são inimigas públicas da fé. Busque a Deus em espírito. E se você acha que está trabalhando demais, pastor, eu estou trabalhando demais, eu quero ter mais tempo para Deus, ore a Deus, peça para Deus. Deus, eu preciso de um emprego que eu trabalhe menos, para que eu tenha mais tempo para meditar na tua palavra. Deus dá isso para você. Deus fez isso com a minha vida. Deus me colocou na obra do Senhor. E eu, quando trabalhava nesse local, eu sempre orava a Deus: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero viver da tua obra, eu quero ter tempo a meditar na tua palavra. E Deus deu. Fiquei anos e anos orando e Deus deu. E tu acha que Deus não pode te dar também? Mas quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e tem muita gente que é ansiosa porque não busca o reino de Deus, aí a fraqueza vem. Ah, mas eu estou fraco. Está fraco? Você lê a Bíblia? Você ora a Deus? Quantos minutos você ora a Deus durante o dia? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? A resposta muitas vezes vai mostrar o porquê que muitas vezes você pode estar fraco. É claro que há situações em que existem batalhas espirituais, e eu passo muito por isso, de você estar mergulhado na palavra, orando, meditando, estudando a palavra, e mesmo assim vivendo uma batalha dos infernos espiritual, porque realmente o inimigo odeia aqueles que buscam a palavra e aqueles que ensinam a palavra. Ele odeia que a palavra seja divulgada. É óbvio que todo pastor que tem um ministério de ensino, ele vive uma batalha infernal todos os dias da sua vida. Ele se enfraquece, isso é óbvio. Mas o próprio local da batalha, onde ele se enfraquece, é o mesmo lugar onde ele se fortalece também. Essa palavra é para pastores, porque eu sei que muitos pastores estão cansados. Eu canso também, é óbvio. E de onde tira a força? Do local da batalha, exatamente do local onde a gente se enfraquece. É justamente esse local onde a gente vai se fortalecer. Então nós temos que buscar o reino. Uma pessoa que prioriza o reino de Deus, ela não tem tempo para botar as minhocas na cabeça, porque ela vai estar pensando no reino. Ao invés de ela estar pensando no Covid-19, ela vai estar pensando lá no livro de Daniel que ela acabou de ler. Olha lá, foi engraçado. Estava conversando esses dias com o irmão Júnior até. Engraçado que o irmão Júnior aqui, que abriu a reunião, ele mandou um áudio falando sobre o livro de Ezequiel, no capítulo 1. E eu tinha meditado nesse livro ontem, na madrugada, na visão de Ezequiel. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu meditei tanto naquela visão que eu fui dormir pensando na visão. Eu não estava dormindo pensando se eu ia pegar Covid ou isso, aquilo. Não, eu estava pensando na visão. Eu disse: meu Deus, mas aquelas rodas, aqueles querubins, nossa, Ezequiel viu a imagem do Deus invisível, né? Ele em cima do trono, que coisa. Fiquei
pensando nas coisas do alto. Ou então você fica orando e você para de pensar coisas que podem nunca acontecer. A palavra sempre acontece. E o que Jesus quer nos passar é isso: buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando você está pensando e preocupado no reino de Deus, as demais coisas fluem naturalmente na sua vida. Naturalmente. Deus não convida ninguém a não se esforçar. Eu não estou falando que ninguém tem que se esforçar. Pelo contrário. Todas essas coisas são importantes. Mas nós podemos fazer todas essas coisas buscando o reino de Deus. Ah, mas é pastor. Essas coisas que eu disse para vocês eu fazia. Eu era membro de igreja normal, cristão. Tem uma coisa tão engraçada que eu acho no nosso meio. É aquela ideia que algumas pessoas têm que a única pessoa que tem que ler a Bíblia, meditar e orar é o pastor. Como se a porta estreita só fosse para o pastor. A porta estreita é para todo cristão. Todo cristão tem que ler a Bíblia, todo cristão tem que meditar, todo cristão tem que orar. Alguns foram colocados para pastores, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres, outros para apóstolos. Todo mundo tem que orar e meditar. A porta é igual para todos? Ou para alguns a porta é um pouquinho mais larga? De forma nenhuma. Por isso, irmãos, para nós encerrarmos, eu gostaria de voltar lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vós é que não percebeis que Deus tem cuidado de vocês. Às vezes passa despercebido o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Aquele detalhe, às vezes, passa desapercebido. Mas que nesses dias ansiosos, irmãos, faça isso. Lance suas ansiedades para Deus. E pare, de uma vez por todas, de colocar coisas na sua cabeça, fantasias na sua cabeça, coisas que jamais vão acontecer. Viva a vida que Deus tem te colocado, que é real, que Ele tem te colocado, e não algo imaginário. Quando você tiver um pensamento, analise esse pensamento. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Esse pensamento que você está tendo, tem fruto benigno ou fruto maligno? Ah, pastor, tem fruto maligno, está me deixando mal, ansioso, nervoso. Então descarta. Com certeza isso é do diabo. Agora, se você está tendo pensamentos, isso edifica a sua vida, isso te leva ao alto, mas são frutos bons, são frutos de justiça. Não andeis ansiosos. E vamos lançar, irmãos, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade diante de Deus. Toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, Deus está cuidando de ti. Talvez você não esteja percebendo esse cuidado dele. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, meu Deus, nós oramos, Pai, e entregamos, meu Deus, nossas ansiedades e preocupações a Ti, meu Deus, lançando sobre Ti, Pai, preocupações, buscando o Teu reino, Pai, acima de todas as coisas. Pai, o Teu reino que muitas vezes é negligenciado, o Teu reino que muitas vezes, meu Deus, é descartado.
Mas, meu Deus, nessa noite, Pai, nós queremos nos corrigir, nós queremos Te buscar. Nós temos aprendido, meu Deus, que nós podemos ter uma vida de oração, uma vida, meu Deus. E se tiver alguma pessoa nessa noite clamando por tempo, querendo mais tempo, Pai, querendo uma forma, meu Deus, de poder meditar mais na Tua palavra, se aprofundar mais em Ti, eu te peço, Pai, ouça a oração dessa pessoa. Ela quer buscar o Teu reino, e toda vez que uma pessoa quer buscar o Teu reino, as demais coisas vos são acrescentadas. Meu Deus, abra os olhos daquelas pessoas que estão ansiosas por buscar coisas que nem são necessárias. Meu Deus, cura os doentes. Nós sabemos, meu Deus, que ansiedade também é uma doença. Cura essa pessoa, Pai. Liberta ela. Livra a alma dela, meu Deus, de todo mal. Ensina ela, meu Deus, a viver livre da ansiedade, Pai. Que ela possa ver na Tua palavra a Tua provisão, em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, e eu olho pra Ti e espero em Ti, quando você sente medo, do Teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu que sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, mas depois tem novidade pra você. Ele cuida de nós, eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Que o Senhor possa, meu Deus, cada vez mais, Pai, cuidar de nossa vida. Pai, temos preocupações, ainda falta muito, Pai, para nós estarmos num estado de total fé, de total, Pai, prontidão, porque somos falhos. Mas eu peço, meu Deus, que através dos Teus sinais, Pai, pessoas que precisam de sinais, pessoas que precisam de um sinal, Pai, para que ela possa se sentir mais aliviada. Deus de misericórdia, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que possa, Pai, trazer um sinal para essa pessoa
que ela possa ver o teu braço, o teu agir, a tua mão sobre a vida dela. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, por vocês terem estado até agora conosco. Domingo que vem, mais uma vez, 7h30 nós estaremos transmitindo mais um culto. Fiquem na paz de Deus. Boa noite a todos e shalom.